O som do tapa ecoou pela vara de família como um disparo. Carolina Mendes Tavares sentiu o gosto de sangue na boca antes mesmo de sentir a dor. Seu corpo girou com o impacto, batendo na mesa de mogno, onde seus poucos documentos estavam espalhados. O blazer bege, 3 tamanhos maior que o dela, escorregou do ombro. Ela ouviu gritos abafados vindo da galeria. Ouviu a cadeira do juiz ranger violentamente. Mas não conseguia processar nada além da queimação no rosto e da realidade brutal do que acabara de acontecer. Rafael Tavares havia acabado de dar um tapa na cara dela, em pleno tribunal, na frente de testemunhas, na frente das câmeras de segurança, e sem que ele soubesse ainda, na frente do único homem no mundo que ele jamais deveria ter desrespeitado. Mas Rafael Tavares não sabia disso. Não ainda. Ele estava ocupado demais respirando pesadamente, o rosto vermelho de raiva, os punhos ainda cerrados. Sua gravata de seda estava torta. O Rolex brilhava sob as luzes fluorescentes, enquanto ele apontava um dedo acusador para Carolina. "Você não merece nada!" Ele gritou, a voz ecoando pelas paredes cobertas de painéis de madeira. "Absolutamente nada! Eu construí tudo sozinho enquanto você ficava em casa assistindo novela." Na primeira fileira da galeria, Júlia, a amante de 26 anos com vestido Chanel e colar de diamantes, tampou a boca com a mão, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação cruel. Do outro lado da sala, Dr. Marcelo Brandão, o advogado de Rafael conhecido como o Tubarão, estava pálido. Ele havia se levantado automaticamente quando o tapa aconteceu, mas agora estava congelado, seus olhos fixos não em Rafael ou Carolina, mas no homem de toga preta que estava se levantando lentamente atrás da bancada. O juiz Arthur Mendes não se moveu com pressa. Ele se levantou com a mesma deliberação calculada de um leão que acabou de ver um antílope ferido. Mas seu rosto não estava vermelho de fúria. Estava branco. Branco como mármore polido. Seus olhos cinzentos, que durante toda a audiência haviam sido profissionais e distantes, agora queimavam com algo muito mais perigoso que raiva. Era ódio, puro, concentrado e absolutamente letal. "Senhor Tavares." A voz de Arthur Mendes cortou o ar como uma lâmina. Não era alta. Não precisava ser. O silêncio na sala era tão profundo que Carolina podia ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes acima dela. "O senhor acabou de agredir fisicamente uma testemunha. Neste tribunal. Sob minha jurisdição." Rafael finalmente olhou para o juiz. Realmente olhou. E pela primeira vez, algo em seu cérebro arrogante começou a disparar alarmes. Aqueles olhos, aquele rosto, aquela mandíbula quadrada e severa. Ele conhecia aquela estrutura óssea. Ele havia visto aquele rosto antes, em fotografias antigas que Carolina guardava em uma caixa debaixo da cama, fotos que ela nunca quis falar sobre. Mas antes que Rafael pudesse completar o pensamento, Arthur bateu o martelo. O som reverberou como um trovão. "Oficial de justiça", Arthur disse, sua voz gélida e precisa. "Detenha o senhor Rafael Tavares. Imediatamente." 2 oficiais de justiça, homens grandes com uniformes azul marinho, moveram-se com velocidade surpreendente. Rafael tentou recuar, mas suas costas bateram na mesa de Dr. Brandão. "Espera, espera!" Rafael gritou, suas mãos levantadas. "Isso é um exagero. Eu perdi a cabeça por um segundo. Ela me provocou. Excelência, isso é..." "Silêncio", Arthur disse. Não gritou, mas o comando em sua voz fez Rafael fechar a boca instantaneamente. Os oficiais agarraram os braços de Rafael, torcendo-os para trás. O clique das algemas ecoou pela sala. Rafael olhou para Dr. Brandão com olhos arregalados, desesperado. "Brandão, faz alguma coisa! Você não pode deixar eles me prenderem." Dr. Marcelo Brandão, o advogado que nunca havia perdido um caso, estava imóvel. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele arrumava os papéis na sua mesa, evitando olhar para Rafael. Ele sabia que algo estava terrivelmente errado. Um juiz não age assim por um tapa em audiência civil. Não com essa calma mortal. Não com essa precisão cirúrgica. "Senhor Brandão", Arthur disse, voltando sua atenção para o advogado. "O senhor está ciente de que seu cliente acabou de cometer um crime de lesão corporal, desacato à autoridade judicial e perturbação de processo legal, correto?" Sim, excelência", Brandão murmurou.
sua voz saindo fraca. Ótimo. Então o senhor não se importará que eu converta esta audiência cível em audiência de custódia. Não foi uma pergunta. Foi uma declaração. Rafael estava sendo arrastado para fora da sala pelos oficiais, mas ele gritou por cima do ombro. Você não pode fazer isso. Eu vou te processar. Eu vou. A porta pesada de madeira se fechou, cortando seus gritos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Carolina ainda estava segurando o rosto onde o tapa havia deixado uma marca vermelha em forma de mão. Ela olhou para o homem na bancada. Seu pai. O homem que ela não via há 5 anos. O homem que havia implorado para ela não se casar com Rafael. O homem que ela havia cortado da sua vida porque ele não entendia o amor verdadeiro. Agora, aquele homem estava olhando para ela. E pela primeira vez desde que entrou na sala, a máscara de imparcialidade judicial caiu por uma fração de segundo. Carolina viu dor, viu fúria, mas acima de tudo, viu algo que ela não esperava. Proteção feroz e inabalável. Senhorita Mendes, Arthur disse, usando o nome de solteira dela deliberadamente. A senhora precisa de assistência médica? Carolina tocou o lábio partido. Seus dedos voltaram manchados de sangue. Ela balançou a cabeça incapaz de falar. Oficial, Arthur ordenou. Chame uma equipe médica do SAMU. Quero fotografia das lesões, laudo pericial completo e todas as imagens das câmeras de segurança preservadas como evidência. Ele fez uma pausa. E quero o Ministério Público aqui em 20 minutos. Na galeria, Júlia começou a chorar. Não eram lágrimas de compaixão. Eram lágrimas de pânico puro. Ela puxou a bolsa Hermès e tentou sair discretamente, mas a voz de Arthur a congelou no lugar. A jovem senhora de vestido preto na primeira fileira, Arthur disse, permanecerá sentada. Todos na galeria permanecerão sentados. Esta sala é agora uma cena de crime, e vocês são testemunhas. Carolina olhou ao redor pela primeira vez. A sala estava cheia. Havia pelo menos 30 pessoas. Outros advogados esperando suas audiências, estagiários, curiosos. Todos com os telefones nas mãos. Todos filmando. Dr. Brandão finalmente encontrou sua voz. Excelência, com todo o respeito, acredito que existe um conflito de interesse neste caso. Arthur virou seus olhos de aço para o advogado. Explique-se, Dr. Brandão. Brandão engoliu em seco. Ele estava suando agora, sua gravata Hermès de R$3.000 parecendo um nó apertado ao redor do pescoço. Excelência, eu fiz uma pesquisa rápida. Seu sobrenome é Mendes. O sobrenome de solteira da minha cliente, da autora reconvencional, é Mendes. Ele parou, olhando para Carolina, depois para Arthur. A senhora é sua filha? O silêncio na sala era tão denso que Carolina podia ouvir seu próprio coração batendo. Ela viu dezenas de cabeças virando, olhando dela para Arthur, de Arthur para ela. Viu os telefones se levantando ainda mais alto. Viu o exato momento em que a ficha caiu para todos na sala. Arthur Mendes não negou. Ele não confirmou. Ele simplesmente disse: Dr. Brandão, o senhor está correto de que eu deveria ter me declarado impedido no início desta audiência devido ao parentesco com uma das partes. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos no advogado. No entanto, essa audiência cível acabou. O que temos agora é uma audiência criminal de flagrante delito. E para isso, Dr. Brandão, eu sou absolutamente competente. Brandão abriu a boca, depois fechou. Ele sabia que estava derrotado. Ele sabia que Rafael estava terminado. E pela expressão no rosto dele, Carolina percebeu que ele também sabia que sua própria carreira estava pendurada por um fio. A porta se abriu. 2 paramédicos entraram com uma mala de primeiros socorros. Uma mulher de jaleco branco se aproximou de Carolina com gentileza. Meu nome é doutora Silvana. Ela disse suavemente. Vou examinar seus ferimentos, tudo bem? Carolina assentiu ainda em choque. Enquanto a médica limpava o sangue do seu lábio e tirava fotografias da marca vermelha no rosto, Carolina não conseguia parar de olhar para seu pai. Arthur estava lendo algo no computador, seus dedos digitando com velocidade e precisão. Ele estava fazendo algo, construindo algo. E Carolina, que havia sido advogada antes de Rafael convencê-la a focar na família, reconheceu aquela expressão. Era a expressão de um homem preparando uma destruição metódica e absoluta. 5 anos atrás, em um restaurante elegante na Avenida Paulista,
Arthur Mendes havia segurado as mãos da filha e implorado: Carolina, esse homem não te ama. Ele ama o que você pode fazer por ele. Eu investiguei. Ele tem dívidas. Ele tem um processo trabalhista que ele escondeu de você. Ele é um lobo com pele de cordeiro. Carolina havia puxado as mãos de volta, os olhos cheios de lágrimas furiosas. Você não confia em mim para tomar minhas próprias decisões. Você sempre foi assim, pai. Controlador. Rafael me ama. Ele me valoriza. Ele te usa, Carolina. Chega! Ela havia gritado, levantando da mesa. Pessoas ao redor olharam. Eu não preciso da sua aprovação. Eu vou me casar com ele com ou sem você. E se você não pode me apoiar, então eu acho que é melhor você não ir ao casamento. Arthur havia ficado em silêncio por um longo momento. Então ele disse, sua voz quebrada: Se você mudar de ideia, se precisar de mim, não importa quanto tempo passe, eu estarei aqui. Carolina saiu do restaurante e nunca mais voltou. Ela se casou com Rafael em uma cerimônia íntima 3 meses depois. Bloqueou o número do pai, devolveu suas cartas sem abrir. E durante 5 anos, ela se convenceu de que havia feito a escolha certa. Até que Rafael parou de fingir. Começou devagar. Ele parou de perguntar sobre o dia dela. Parou de jantar em casa. Começou a trabalhar até tarde 3, 4, 5 noites por semana. Carolina tentou ser compreensiva. A empresa estava crescendo. Ele estava sob pressão. Então vieram as viagens. Vou para o Rio fechar um negócio. 5 dias. Vou para Miami, investidores americanos. Sempre sozinho. Sempre não é apropriado levar esposa para reuniões de negócios. Carolina começou a cozinhar jantares elaborados que esfriavam na mesa. Começou a comprar lingerie que nunca foi notada. Começou a sugerir terapia de casal e Rafael ria. Terapia? Carol, para de neura, eu só estou cansado. Foi em uma terça-feira chuvosa que ela descobriu. Rafael havia deixado o laptop aberto na mesa da cozinha. Uma mensagem do WhatsApp piscou na tela. Era de J. Escritório. Mal posso esperar para você voltar, amor. Esse apartamento fica tão vazio sem você. Beijos na sua esposa chata. Carolina sentou no chão da cozinha e leu. Leu meses de mensagens. Viu fotos de Júlia em lingerie Victoria's Secret. Viu o apartamento que Rafael havia comprado para ela em Moema. Um apartamento de 2,3 milhões de dólares, que ele disse que era investimento da empresa. Viu mensagens dele reclamando da burra da minha mulher que não sabe nem trocar uma lâmpada. Viu a mensagem onde ele dizia: mais 6 meses e eu me livro dela. O advogado já preparou tudo. Ela não vai ver 1 centavo. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, Carolina estava esperando na sala. As malas dele estavam prontas na porta. Sai da minha casa, ela disse, a voz tremendo. Rafael olhou para as malas, depois para ela. E então ele riu. Riu alto, dobrando a cintura. Sua casa? Ele disse entre gargalhadas. Carol, querida, você realmente não entende nada, né? Essa casa está no meu nome. O carro está no meu nome. A conta está no meu nome. Você não tem nada. Ele pegou as malas e jogou no chão, espalhando roupas por todo lado. Então pegou o telefone e ligou para alguém. É Brandão. Acelera aquele divórcio. Hoje. E foi assim que Carolina acabou em um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade, dormindo em um beliche, com 340 rales na conta e um processo de divórcio que a pintava como uma parasita oportunista. Agora, sentada no tribunal enquanto a médica terminava de documentar suas lesões, Carolina olhou para o homem que ela havia rejeitado 5 anos atrás. O homem que havia tentado salvá-la. O homem que, pelo destino ou por alguma intervenção divina, estava presidindo exatamente esta audiência. A porta se abriu novamente. Um homem de terno preto e expressão séria entrou. Ele acenou para Arthur com familiaridade. Era o promotor. Dr. Paulo, Arthur disse. Obrigado por vir tão rapidamente. Juiz Mendes, o promotor respondeu. Recebi seu e-mail. Agressão em flagrante? Com vídeo em alta definição de 6 ângulos diferentes. Arthur confirmou. E testemunhas. Muitas testemunhas. O promotor olhou para Carolina, para a marca no rosto dela, e seu rosto endureceu. Vou oferecer denúncia imediatamente. Lesão corporal e desacato. Ótimo, Arthur disse. Ele olhou para Dr. Brandão. Senhor advogado, sugiro que comece a procurar um bom criminalista para seu cliente. Ele vai precisar. Brandão estava pálido como um fantasma. Excelência,
Isso é... Isso é desproporcional. Foi um momento de descontrole. Um tapa. Ele vai pagar fiança e... Um tapa. Arthur interrompeu, sua voz perigosamente baixa, dado em uma mulher, em um ambiente judicial, na frente de autoridades, com premeditação demonstrada por agressão verbal prévia. Ele se inclinou para a frente. Dr. Brandão, no seu tempo livre, sugiro que pesquise a Lei Maria da Penha, especificamente o artigo 20, violência em contexto de vulnerabilidade psicológica durante processo de divórcio litigioso. Brandão engoliu em seco. Ah, e doutor Brandão, Arthur acrescentou quase como se lembrasse de algo irrelevante. Já que estamos formalizando questões criminais, vou encaminhar ao Ministério Público uma cópia completa dos autos deste processo de divórcio, especialmente os documentos financeiros que o senhor apresentou alegando que a senhorita Mendes não contribuiu para a constituição do patrimônio marital. Brandão franziu a testa. Não entendo, Excelência. Vai entender, Arthur disse. Quando descobrirem que seu cliente usou 80 mil reais da herança da minha filha para dar entrada no primeiro empreendimento da Tavares Empreendimentos, e nunca registrou isso como empréstimo ou sociedade. Quando descobrirem que durante 3 anos, os 3.500 reais de salário dela como advogada pagavam todas as despesas domésticas, enquanto ele reinvestia 100% da renda dele na empresa. Quando descobrirem isso, Dr. Brandão, seu cliente não vai estar respondendo apenas por agressão. Brandão deixou cair a caneta. Excelência, isso seria apropriação indébita de recursos conjugais e fraude societária, Arthur completou. Porque segundo a documentação do IPO que a Tavares Empreendimentos está preparando, sim, Dr. Brandão, eu li os jornais econômicos. Seu cliente declarou aos investidores que constituiu a empresa com capital 100% próprio. Mas ele mentiu. Ele usou dinheiro de terceiros. Isso se chama fraude contra investidores. A sala estava absolutamente silenciosa. Carolina olhou para seu pai com olhos arregalados. Ela não sabia que ele tinha investigado tão profundamente. Ela não sabia que ele havia guardado evidências. 5 anos de silêncio. Mas ele nunca parou de protegê-la. Dr. Brandão estava tentando respirar normalmente. Excelência, eu não estava ciente dessas irregularidades. Meu cliente me forneceu documentação que o senhor não verificou, Arthur disse, o que levanta questões sobre sua própria conduta profissional, Dr. Brandão. A OAB adora casos de advogados que apresentam documentos fraudulentos em juízo. Brandão ficou em pé tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Solicito permissão para me retirar deste caso, Excelência. Conflito ético insanável. Concedido, Arthur disse. Pode ir. Brandão saiu da sala praticamente correndo, deixando seus arquivos para trás. Júlia, na galeria, finalmente entendeu a gravidade da situação. Ela começou a chorar de verdade agora. Soluços altos e patéticos. A senhorita, Arthur disse olhando diretamente para ela, é Júlia Fernandes Santos? Júlia engoliu em seco e assentiu. A senhorita é funcionária da Tavares Empreendimentos? Outro aceno de cabeça. Então a senhorita está ciente de que manter relacionamento íntimo com superior hierárquico pode configurar assédio moral e criar ambiente de trabalho hostil para outros funcionários, correto? Júlia empalideceu. Nós... Foi consensual. Eu amo ele. Documentado. Arthur disse ao escrevente. Adicione depoimento da senhorita Santos aos autos. Ele olhou para o promotor. Dr. Paulo, acredito que o Ministério Público do Trabalho também gostaria de uma cópia deste processo. O promotor sorriu. Era um sorriso pequeno, mas satisfeito. Com certeza, juiz Mendes. Carolina sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Não de dor, de alívio, de gratidão, de vergonha por ter demorado tanto para ver a verdade. A audiência foi suspensa. Arthur determinou que Rafael permanecesse preso até a audiência de custódia no dia seguinte. Determinou que todas as contas bancárias e ativos da Tavares Empreendimentos fossem bloqueados preventivamente. Determinou que uma auditoria completa fosse realizada por perito do juízo. E então, quando a sala esvaziou, quando apenas Carolina, Arthur e um oficial de justiça permaneceram, o juiz finalmente desceu da bancada. Ele não correu, não abraçou. Ele simplesmente ficou em pé na frente da filha e perguntou: Você está bem? Carolina olhou para o homem que ela havia rejeitado.
O homem que nunca desistiu dela. E pela primeira vez em 5 anos, ela disse a verdade. Não, mas vou ficar. Arthur Mendes assentiu. Sim, você vai. Ele fez uma pausa. Eu tenho um quarto de hóspedes. Está limpo. Tem comida na geladeira. Você não precisa voltar para o abrigo. Carolina soluçou. Pai, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Depois, Arthur disse gentilmente. Primeiro, você vai para casa. Vai tomar um banho quente. Vai comer. Vai dormir. Amanhã, vamos conversar. E depois de amanhã, seus olhos endureceram novamente. Vamos destruir o homem que ousou encostar a mão em você. E foi exatamente o que fizeram. A audiência de custódia aconteceu na manhã seguinte. Rafael estava pálido, com olheiras profundas. Ele havia passado a noite em uma cela com outros 12 homens, sem travesseiro, sem cobertor, comendo marmita fria. Suas roupas caras estavam amarrotadas. Seu cabelo estava desgrenhado. Quando ele viu Carolina entrar na sala, seu rosto se iluminou com esperança patética. Carol, você tem que me tirar daqui, isso é um absurdo. Eu vou te dar tudo. A gente pode negociar, por favor. Carolina não respondeu. Ela simplesmente sentou na primeira fileira, ao lado de um homem que Rafael não reconheceu imediatamente. Era um homem alto, de terno cinza impecável, com uma pasta de couro italiana. Ele abriu a pasta e começou a organizar documentos com eficiência clínica. O juiz desta audiência não era Arthur. Era a doutora Mônica Silveira, uma juíza conhecida por sua rigidez em casos de violência doméstica. Ela leu os autos com expressão cada vez mais severa. Senhor Rafael Tavares, ela disse, o senhor está sendo acusado de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, desacato à autoridade judicial e perturbação de ordem processual. Como o senhor se declara? O advogado de Rafael, um jovem recém-formado que aceitou o caso de última hora, se levantou. Inocente, excelência. Meu cliente está profundamente arrependido. Foi um momento de estresse emocional extremo. Eu vi o vídeo. A juíza interrompeu. Vi os 6 ângulos diferentes. Seu cliente caminhou 2 metros com intenção clara e desferiu um tapa violento no rosto de sua ex-esposa. Não foi um momento, foi uma escolha. Ela olhou para Rafael com desprezo absoluto. Quanto à fiança, o Ministério Público solicita a manutenção da prisão? O promotor se levantou. Sim, excelência. O réu possui recursos financeiros para fugir do país. Representa risco à vítima. E há investigações criminais em andamento sobre fraude societária e apropriação indébita. Rafael explodiu. Isso é perseguição. Aquele juiz é o pai dela. Ele está usando o poder dele para me destruir. A doutora Mônica bateu o martelo. Silêncio, senhor Tavares. O juiz Arthur Mendes não está presidindo este caso. Eu estou. E baseado exclusivamente nas provas apresentadas e na gravidade da conduta, eu concordo com o Ministério Público. Ela assinou um documento. Prisão preventiva mantida. Próxima audiência em 30 dias. Rafael foi arrastado para fora gritando ameaças. Júlia, que estava na galeria, correu atrás dele chorando, mas os guardas não a deixaram passar. Quando a sala esvaziou, o homem de terno cinza se aproximou de Carolina. Ele estendeu a mão. Carolina Mendes? Meu nome é Dr. Gustavo Amaral. Sou advogado especialista em direito societário e fraudes financeiras. Seu pai me contratou. Carolina apertou a mão dele confusa. Contratou para quê? Dr. Amaral sorriu. Era o sorriso de um tubarão que acabou de detectar sangue na água. Para recuperar o que é seu. Sua contribuição financeira para a Tavares Empreendimentos. Com juros, com correção monetária e com danos morais. Ele abriu a pasta e mostrou planilhas detalhadas. Trabalhei a noite toda. Os 80 mil reais que você investiu em 2018 corrigidos valem hoje 247 mil reais. As despesas domésticas que você pagou durante 36 meses, totalizando 126 mil reais, valem hoje 189 mil reais. Somando danos morais conservadores, estamos falando de uma ação de 2,5 milhões de reais. Carolina sentiu as pernas bambearem. 2 milhões e meio? E isso é só a ação civil. Dr. Amaral continuou. Mas há algo mais interessante. Ele puxou outro documento. Fiz uma análise da estrutura societária da Tavares Empreendimentos. Seu ex-marido está preparando um IPO, certo? Abertura de capital.
Ele vendeu a narrativa aos investidores de que é um self-made man, um empreendedor que começou do zero. Mas ele não começou do zero. Carolina disse lentamente. Exatamente. Ele começou com seu dinheiro. E nunca declarou isso. O que significa que todos os contratos de investimento que ele assinou nos últimos 5 anos contêm uma fraude fundamental. Dr. Amaral se inclinou. Carolina, se provarmos isso, e vamos provar, o IPO colapsa. Os investidores atuais vão processar. A CVM vai investigar. A Receita Federal vai investigar. E a Tavares Empreendimentos, atualmente avaliada em 200 milhões de reais, vai valer menos que uma barraca de cachorro-quente. Carolina olhou para o advogado. Você está dizendo que podemos destruir a empresa? Não, Dr. Amaral corrigiu. Estou dizendo que podemos tomar a empresa. Você tem direito a uma porcentagem societária retroativa. E se ele não pode pagar, executa-se os bens. Todos os bens. Nos dias seguintes, a tempestade caiu sobre Rafael Tavares com força de furacão. A CVM abriu investigação. A Receita Federal bateu na porta da empresa com mandado de busca e apreensão. Investidores começaram a puxar recursos. O IPO foi cancelado. E então veio a bomba final. Carolina estava sentada no escritório de Arthur tomando chá, quando ele entrou com um envelope pardo. Ele colocou na mesa na frente dela com cuidado. Antes de abrir, Arthur disse, preciso te contar algo que escondi de você a vida toda. Carolina franziu a testa. Pai? Arthur sentou. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia velho, cansado. Sua mãe morreu quando você tinha 3 anos. Câncer. Você se lembra disso? Carolina assentiu. Ela tinha algumas memórias vagas. Flores brancas. Música triste. O que você não sabe, Arthur continuou, é que sua mãe vinha de uma família muito, muito rica. Os Almeida Branco. Você já ouviu esse nome? Carolina balançou a cabeça. Eles são donos de metade das fazendas de café do interior de São Paulo. Têm uma fortuna estimada em 890 milhões. Sua mãe era a única filha. E quando ela morreu, a herança dela foi colocada em um fideicomisso. Para você. Carolina parou de respirar. O que você está dizendo? Estou dizendo que no dia que você completar 35 anos, ou no dia em que se divorciar, o que vier primeiro, você herdará 890 milhões de dólares. Ações, imóveis, fazendas, tudo. Arthur empurrou o envelope. Você se divorciou ontem. Oficialmente. O fideicomisso acaba de ser liberado. Parabéns, Carolina. Você é bilionária. O envelope caiu das mãos dela. Isso é impossível. Eu não te contei, Arthur disse, porque eu queria que você vivesse uma vida normal. Queria que você escolhesse um marido por amor, não por interesse dele na sua fortuna. E funcionou. Você escolheu por amor. Infelizmente, escolheu errado. Carolina começou a rir. Era uma risada histérica, descontrolada. Rafael me chamou de parasita. Ele disse que eu não tinha nada. E o tempo todo eu tinha quase 1 bilhão? Tinha. Arthur corrigiu. Agora tem. 3 semanas depois, Rafael Tavares foi solto da prisão preventiva. Mas ao sair do fórum, ele encontrou um oficial de justiça esperando. O homem entregou uma pilha de documentos. Senhor Rafael Tavares, o senhor está sendo notificado de ação de dissolução societária, com pedido de partilha de ativos no valor de 127 milhões de reais, ação de danos morais no valor de 50 milhões de reais e execução de sentença trabalhista coletiva, movida por 47 ex-funcionários. Rafael olhou para os papéis. Suas mãos tremiam. Eu não tenho 127 milhões de reais. A empresa não vale isso tudo líquido. Então vai a leilão. O oficial disse. A primeira asta pública está marcada para a semana que vem. Rafael tentou ligar para advogados. Todos recusaram o caso. Tentou ligar para investidores. Todos bloquearam o número. Tentou ligar para Júlia. Ela havia mudado de número. Ele estava sozinho. Na noite anterior ao leilão, ele fez uma última tentativa desesperada. Ele foi até o apartamento de Arthur Mendes e tocou a campainha insistentemente. Quando Arthur abriu a porta, Rafael caiu de joelhos. Por favor, ele implorou. Por favor, eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui um monstro. Mas ela pode parar isso. Ela pode retirar as ações. Por favor, deixa eu falar com ela. Arthur olhou para o homem patético no chão do corredor. Não.
Eu vou devolver tudo, eu vou pagar cada centavo. Só não me deixa perder a empresa, é tudo que eu tenho. Deveria ter pensado nisso, Arthur disse calmamente. Antes de bater na minha filha. Ele fechou a porta. O leilão aconteceu em uma sala lotada. Investidores, curiosos, jornalistas. O leiloeiro anunciou: lote único, totalidade das ações, ativos e direitos da empresa Tavares Empreendimentos Ltda. Lance inicial, 40 milhões. Houve um silêncio. Então uma voz feminina, clara e firme, falou do fundo da sala. 40 milhões de reais. Todos viraram. Carolina Mendes estava de pé, vestindo um terno branco impecável. Ao lado dela, Arthur Mendes observava com orgulho. Mais alguém? O leiloeiro perguntou. Silêncio. Vendido para a senhora de branco. Carolina acabara de comprar a empresa do ex-marido. Pelo preço de uma casa de luxo. Uma empresa que ele havia construído explorando ela. Mas ela não queria a empresa. 3 dias depois, ela anunciou que estava doando a Tavares Empreendimentos para uma fundação que ajuda mulheres empreendedoras vítimas de violência doméstica. A empresa seria reestruturada, renomeada, e todos os lucros seriam revertidos para abrigos, educação e suporte legal. Rafael leu a notícia em um tablet emprestado na casa de um primo onde estava morando. Ele não tinha mais apartamento, não tinha mais carro, não tinha mais nada. Júlia havia casado com um jogador de futebol 2 semanas depois de Rafael ser preso. E Carolina? Carolina estava em pé no escritório do pai, sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos. Ela havia usado parte da herança para abrir um escritório de advocacia especializado em direito de família, gratuito para mulheres sem recursos. Você tem certeza disso? Arthur perguntou. Você poderia nunca mais trabalhar na vida. Eu sei, Carolina disse. Mas eu não quero viver de herança. Quero construir algo. Algo real. Algo que ajude pessoas como eu. Arthur abraçou a filha. Sua mãe estaria muito orgulhosa. E em algum lugar da cidade, em um apartamento minúsculo em um bairro distante, Rafael Tavares olhava para o teto rachado e finalmente entendia. Ele não havia perdido por causa de dinheiro ou poder. Ele havia perdido porque subestimou a mulher que ele jurou amar. Porque achou que força física significava controle. Porque esqueceu que a justiça, às vezes, é lenta. Mas é inevitável. Especialmente quando o juiz é o pai da mulher que você teve a ousadia de bater. O que você achou desta história? Rafael Tavares achou que estava descartando uma esposa inútil para poder viver sua vida de luxo com a amante. Mas ele cometeu 3 erros fatais. Bateu nela em público, fez isso em um tribunal, e nunca pesquisou quem era o pai dela. A reviravolta não foi só sobre dinheiro. Foi sobre um pai que nunca parou de proteger a filha, mesmo quando ela o rejeitou. Foi sobre uma mulher que encontrou força na pior humilhação da sua vida. E foi sobre um homem que perdeu literalmente tudo, porque achou que poder e dinheiro o colocavam acima da lei. Você acha que a vingança de Carolina foi justa ou foi longe demais? Deixe sua opinião nos comentários. E se essa história te emocionou, aperte o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para mais histórias de justiça e reviravolta. Porque no final, a verdade sempre vem à tona. E às vezes ela vem com uma toga preta e um martelo na mão.